Nós temos trabalhado aqui, nós temos falado, ensinado, orientado sobre a fé inteligente. A fé inteligente requer uma vida de qualidade, não uma vida religiosa, não uma vida de frequência na igreja, mas uma vida de qualidade. E quando eu falo qualidade, eu não estou isentando as lutas, os desafios, as dificuldades, as aflições, as tempestades que nós enfrentamos. Porque eu sigo e sirvo o meu Senhor Jesus há 51 anos. Eu, graças a Deus, tenho vida de qualidade, mas não sem lutas. Não sem problemas, não sem dificuldades, não sem gemidos. Nós lutamos. E graças a Deus pelas tribulações, pelas lutas que nós temos enfrentado, estamos enfrentando e vamos continuar enfrentando. Sabe por que eu dou graças a Deus? Você sabe por quê? Porque enquanto eu estou com problemas, eu estou ativando a minha fé. Esse é o segredo. Eu estou ativando a minha fé. A minha fé não fica molenga, não fica mole, flácida, não fica gorda, não fica caída, ela não cai na prostração. Não, a minha fé está sempre em atividade. Esse é o nosso segredo. É o segredo. E eu aproveito isso, graças a Deus. Deus permite esses problemas para que nós ativemos a nossa fé continuamente. Mas o que eu queria dizer para você é que a fé inteligente, ela requer uma vida de qualidade, embora com lutas. Embora com lutas. Jesus era Jesus e vivia com lutas. É ou não é? Ele é o autor da fé, consumador da fé, mas mesmo assim ele vivia em lutas, em conflitos junto com os seus opositores e até consigo mesmo, porque ele era homem como eu sou homem, como você é homem, sujeito às mesmas situações que os humanos têm. Ele não era homem diferente de nós. Duvido que era. Ele era exatamente como nós somos. Por isso ele é muito chamado na Bíblia de filho do homem. Quer dizer, o humano, embora fosse filho de Deus, eu sou filho de Deus, mas eu sou humano. Você é filho de Deus, ou filha de Deus, mas você é humana, você é humano, você está sujeito às lutas. Mas a vida de qualidade que a fé inteligente requer é porque não se admite, não se aceita o fato de você crer, de você viver com uma fé num Deus tão grande, tão infinito, tão glorioso, e ter uma vida mesquinha e miserável. Porque é isso que as religiões pregam, ensinam e sustentam, com aquela conversa fiada de que é o seu karma, que é a sua cruz, que é o seu destino e coisa dessa natureza. Então a fé inteligente não vê dessa forma. A fé inteligente vê aquilo que está escrito na palavra de Deus. Vê o que está prometido na palavra de Deus. As promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac, Israel, foram cumpridas e têm sido cumpridas, independentemente das condições das pessoas que mudaram a sua maneira de ser. Deus abençoou, pelo menos do ponto de vista econômico, os judeus, os muçulmanos. Por causa de quem? Por causa de Abraão. Não é porque eles merecem, não, mas por causa da promessa feita a Abraão. Então, quando há uma fé nas promessas de Deus, a pessoa usa a sua inteligência, seu raciocínio, sua capacidade de raciocinar. Pô, peraí, está escrito isso aqui, Deus prometeu.
então tem que se cumprir. Ele diz assim, olha como é que Deus fala, da forma como ele fala. Ah, diz ele suspirando, ah, se o meu povo me ouvisse, comeria o melhor desta terra. Comeria o melhor desta terra. E tantas outras promessas que ele fala. Quando ele prometeu a Abraão a terra prometida, quando ele prometeu, ele falou, uma terra para o povo de Israel, que mana leite e mel. É muito bom isso. Só em pensar no mel escorrendo. Mas é o que Deus promete, leite e mel. Ah, se meu povo me ouvisse, comeria o melhor desta terra, o melhor desta terra. Bem, para que você possa comer o melhor desta terra, ter uma fé de qualidade, não pense que isso cai do céu como chuva. Deus não vai fazer mágica na sua vida. Isso jamais. O que você quer ou o que você precisa de Deus, o que Ele tem prometido, tem um custo, tem um preço. E esse custo chama-se fé inteligente, fé racional, ou então a fé que exige o sacrifício. Como casamento. Como casamento. Quando a gente ama uma pessoa, que quer casar com essa pessoa, quer ficar com ela, porque ama, é ou não é? Porque ama, você quer ficar com ela. Então, para você ficar com ela, você vai ter que assumir um ao outro. É ou não é? Não é verdade? Assumir que ponto? Você que vai ter que cuidar da casa, se você é mulher, vai ter que cuidar da casa, da roupa dele, vai ter que lavar, passar, cozinhar, enfim, cuidar dos filhos, etc, 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 etc. Ele vai ter que trabalhar dobrado para sustentar você e, se tiver filho, trabalhar mais um pouco ainda. Sim ou não? Então, haverá o sacrifício de ambas as partes para que o todo, quer dizer, a família, o casamento, possa seguir avante, seguir em frente e ser 30 anos de casado. 30 anos de casado. Quer dizer, o amor que exige sacrifício. E não havendo sacrifício, não há amor. Não havendo o sacrifício, não há o amor. Então, o que fica claro é que, assim como o amor exige o sacrifício, e você sabe que eu estou falando, amor porque você ama, você já amou, você já se decepcionou, você já se frustrou, enfim, você já teve experiência do amor, teve uma vida terrível, fracassada no casamento. Então desfez o casamento. Me livrei desse casamento, desse peso. Mas aí arranjou outro casamento, o peso se tornou pior. Por quê? Porque o sujeito, ou a mulher, não quer ficar sem amar. E não quer ficar sem amor. Então, uma coisa que eu preciso dele, preciso. Então, arrisca novamente, arrisca outra vez. E há pessoas que casam 3, 4, 5 vezes. Não estou criticando ninguém, não, que casa e descasa. Não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo apenas ao fato de que o amor exige o sacrifício. E tenta uma vez, e tenta a segunda vez, e tenta a terceira vez. E às vezes não consegue. A fé não é diferente. A fé inteligente, nós vamos ver isso biblicamente, que Jesus ensinou, daqui a pouquinho você vai abrir a Bíblia e vai ler isso aí comigo. A fé inteligente exige esse sacrifício. E eu não estou falando o sacrifício, porque você pensa que eu estou me referindo ao sacrifício econômico. Não é isso.
Não é isso. Quem dera que fosse só um sacrifício econômico. Exige sacrifício doloroso. Mas, quanto maior é o sacrifício, maior é o prêmio. Quando você vai numa loja, se você vai numa loja de joias finas, as joias mais finas, mais bonitas, digamos assim, elas custam muito mais. É ou não é? Não é verdade? Então você tem que pagar muito mais. Você tem que sacrificar muito mais. Então, tudo que é valioso tem um preço, tem um custo. Não é uma coisa assim fácil. Se fosse fácil, todo mundo estaria cheio de joia. Vamos ver agora o custo da fé que traz vida de qualidade. Abra sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 14. Veja que Jesus é quem fala. Olha que maravilha. Jesus é que diz isso. Não há vida sem fé. Eu estou falando no sentido global, geral. Não há vida sem fé. Quem fala isso é o próprio Deus. O meu justo viverá, terá vida pela fé. Então, capítulo 14 de Lucas e versículo 25. Diz assim o texto: grandes multidões o acompanhavam, quer dizer, acompanhavam Jesus. E ele, Jesus, voltando-se, lhes disse, agora vem a palavra dele, que forte palavra, que coisa maravilhosa. Jesus então diz o quê? Primeiro versículo, 26. Se alguém vem a mim, disse Jesus, e não aborrece, e não chateia seu próprio pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser. Você sabe quem é discípulo? Que segue a Jesus. O discípulo anda colado. É assim que é o discípulo. Anda junto dele. Segue os seus passos. Não se desgruda dele. Esse é o discípulo. Jesus diz, quem quiser vir após mim e não aborrece seu pai, a seu pai, sua mãe, quer dizer, a família que a gente tanto ama, não é verdade? Se não ama a mulher, aqui tem os filhos. Se não ama o marido, aqui tem os filhos. Tem a mãe, tem o pai, tem os irmãos, tem a irmã. E se tudo isso ainda é pouco, tem a sua própria vida. Aborrece a sua própria vida. Nós estamos tratando aqui de fé que salva a sua vida por toda a eternidade. Não é fé que salva a sua vida por alguns anos, como que faz você conquistar o sucesso econômico. Porque nós temos a fé que faz a pessoa conquistar o sucesso econômico. Mas eu estou falando aqui de fé que conquista muito além, infinitamente além daquilo que nossos olhos podem ver, o nosso coração sentir. É algo profundo e eterno. Essa é a fé que traz vida e vida eterna. E Jesus continua dizendo, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Aí ele mostra como você vai decidir se quer ser seu discípulo ou se você
não quer ser seu discípulo. Porque ou você é, ou você não é discípulo de Jesus. Ou você quer, ou você não quer. Se você não quer, esquece o que eu estou falando. Mas se você quer, então preste bastante atenção. Não há outra chance, não existe outra alternativa. Ou somos ou não somos discípulos. Ou queremos, se não somos, ou queremos ou não queremos ser discípulos de Jesus. E isso cada um tem que tomar a decisão por si próprio. Jesus diz assim, versículo 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Veja que Jesus fala aqui em termos técnicos que você entende muito bem. Você que faz contas, você que faz projetos, você que projeta a sua vida para o futuro. Por exemplo, eu estou com 70 anos. Eu acredito que 90 anos eu chegue a 90. Acredito. Mas, se por acaso aumentar meus esquecimentos, querendo falar uma coisa, não conseguir, ficar gaguejando e tal, então não vale a pena não. É melhor ir mais cedo. Mas se por acaso eu conseguir manter a minha mente clara, meus pensamentos, minhas ideias, aí vale a pena viver um pouco mais. Mas do contrário, não vale nada. Sim ou não? Porque você só vai, no caso meu, só viria a viver para sustentar os médicos. Vai lá, tira a chapa, faz exame, não sei mais o que, toma injeção e toma isso. Só sofrimento. E o que a gente ganha com essa vida? Comer já não come mais, também. Os dentes já ficam meio banguela, começa a cair. E não há dentadura que aguente, não há nem implante que vá resolver. Então, o fato é que chega uma idade, já não se vale tanto a pena a viver. Então você projeta a sua vida para daqui a 20, 30 anos, 40 anos, mas você que é jovem, talvez vai projetar a sua vida para 50 anos. Mas, passa rápido também. Você vê, parece que ontem nós estávamos comemorando o ano 2015, agora já vamos comemorar o 2016. Já está às portas. Quer dizer, os dias estão voando. Quer dizer, cedo ou tarde, nós baixaremos a sepultura se Jesus não vier antes. Jesus está falando aqui do que vem depois. A vida eterna. A vida que você projeta por toda a eternidade. E ele fala, para que você possa ter essa vida, ser um discípulo dele e preservar essa vida, você tem que calcular se você está disposto a abrir mão, primeiro da sua família, abrir mão da sua própria vida, abrir mão desse próprio mundo. Você tem que calcular se você está disposto a isso. Se você está disposto a sacrificar a família, colocá-la em segundo plano, não que você vai desprezar a família, mas colocar a família em segundo plano. O primeiro plano é o Senhor Jesus. Ele diz, versículo 31, qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele
que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Você verifica, você confere que aqui Jesus ensina a atitude da fé. A atitude da fé não pode ser emotiva, sensacionalista. Você sentir, não, eu vou sentir. Não, ele não fala em sentimento, ele fala o quê? Calcular. Ele diz aqui, não se assenta primeiro para calcular a despesa, calcular o sacrifício, calcular se o sacrifício realmente vale a pena, se o custo-benefício vale a pena mesmo, porque do contrário, é melhor você não começar e depois no meio do caminho abandonar a fé. É como aquela pessoa que nadou, chegou perto da praia e morreu. Não adiantou nada. Isso aqui mostra, aponta, ensina a fé que traz benefícios. E não só benefícios desse mundo, mas o benefício espiritual, o benefício da eternidade. Qual é o rei que, indo combater com outro rei, também não se assenta primeiro para calcular? Então você tem que calcular, fazer as contas e decidir. É isso que é a fé inteligente. A fé racional, a fé que pensa, a fé consciente. Eu me lembro que, não me lembro exatamente o ano, mas era final do ano, por volta de novembro, e eu estava ouvindo a palavra há muitos anos, a palavra de Deus. Eu estava ouvindo a palavra de Deus há alguns meses, não mais de um ano. Quando chegou em novembro, eu decidi que em dezembro eu iria começar verdadeiramente na fé. Eu iria começar com meus dízimos, pagando os meus dízimos, porque até então eu era um frequentador de igreja, gostava muito das palestras, gostava muito da manifestação da fé, mas eu não tinha me entregado 100%, eu não tinha me decidido. E então, em novembro, eu falei, não, eu decidi que em janeiro eu ia começar a vida nova. Eu iria começar a ser fiel dizimista. Eu decidi isso. Eu decidi me batizar. Eu decidi levar a minha vida, eu tinha 18 anos, eu decidi levar a minha vida a sério com Deus. Priorizar o meu Senhor. Colocá-lo acima das minhas paixões. Colocá-lo acima da minha mãe, do meu pai, da minha família, os irmãos, etc. Colocá-lo acima da minha própria vida. Eu decidi isso. Estou aqui hoje, faz 51 anos, e Deus tem honrado o nosso trabalho. Deus tem honrado em todo o mundo, por conta dessa decisão. E toda a honra que nós temos sido objeto, não é nada em relação à honra de ver pessoas nascidas de novo, pessoas verdadeiramente discípulas de Jesus. Essa é a maior honra para mim. A minha maior honra não são as bênçãos que Deus derrama na minha vida. A minha maior honra é vê-los nascidos de novo. Porque enquanto isso não acontecer, eu me sinto frustrado. Eu me sinto derrotado, fracassado. Para mim, o número de pessoas espalhadas no mundo inteiro, são milhões de pessoas, não enche os meus olhos. Quer dizer, a fé que Jesus nos ensina, a fé inteligente, ela é seguida
do sacrifício. Você abre mão dos seus valores, das suas vaidades, da sua prepotência, do seu orgulho, do seu nada. Você abre mão do nada que você é. Nós abrimos mão do nada que nós somos, do zero que nós somos. Zero. Zero. E as pessoas só entendem essa linguagem quando estão diante de um caixão, quando vão enterrar um ente querido. Ali elas veem que todo o dinheiro, toda a sabedoria, toda a reputação, todo o orgulho, toda a vaidade, tudo ficou para trás. E não se leva a nada.